Olá, sejam todas e todos bem-vindos. Este é o Podcast Sem Fronteira, um programa de extensão, um projeto de extensão que valoriza a divulgação científica e a produção, de diálogos a respeito de temas importantes e relevantes. Eu me chamo Everton Kozeniewski e hoje tenho o prazer aqui de receber o William Zanetti Bertolini. O William aqui é professor da Universidade Federal da Fronteira Sul e, aceitou o nosso convite de vir aqui conversar conosco. William, seja bem-vindo ao Podcast Sem Fronteiras. É um prazer aqui te receber, tanto na universidade, aqui no campus Erechim, como também no nosso projeto. Prazer é meu, satisfação estar aqui com vocês e agradecer o convite. Muito bem, obrigado então por aceitar esse nosso convite. E, o tema da nossa conversa de hoje é geomorfologia. E, temos a oportunidade de conversar então com o William a respeito desse tema. O William é professor aqui da Universidade Federal da Fronteira Sul desde 2013, atuando no campus Chapecó, nos cursos de licenciatura em Geografia, de graduação, e no PPGEL, no Programa de Pós-Graduação em Geografia da instituição, que inclusive tu és o coordenador. O William também é formado em Geografia, ele é bacharel em Geografia pela Universidade Federal de Minas Gerais, é mestre em Geografia e Análise Ambiental pela mesma universidade e doutor em Ciências, Geografia Física pela USP. O William trabalha com temas associados à geografia física, especialmente estudos geomorfológicos, onde atua em estudos interdisciplinares de geomorfologia e pedologia, índices morfométricos associados à evolução do relevo, teorias, métodos e aprendizagem de geociências e planejamento ambiental. William, nós sempre fazemos algumas questões para os nossos convidados associados a conceitos mais básicos, a definições iniciais, digamos assim, Mas antes eu gostaria de te fazer uma pergunta antes de chegar nessas questões associadas a talvez um pouco do desejo, enfim, sobre as escolhas que nós acabamos fazendo, E a gente ouve muitas trajetórias de pessoas que fazem escolhas por os mais diversos motivos, tomam decisões, avaliam o porquê desenvolver alguma atividade ou outra. William, por que tu escolheu a geomorfologia? Por que tu decidiu estudar esse campo de conhecimento? Qual o encantamento a geomorfologia te produziu para que tu fizesse toda uma trajetória acadêmica que eu acabei de falar aqui? Olha, sabe que esse tipo de pergunta não tem uma resposta muito fácil, Porque envolve coisas que estão lá atrás, na questão emocional. É quase um tema de análise. Assim, quase uma sessão de análise, Mas, enfim, por onde que eu poderia começar a responder isso? Eu sempre tive uma afinidade muito grande com a natureza no seguinte sentido, com o meio natural, com o espaço natural no seguinte sentido. Durante toda a minha infância e até quase que a idade adulta, eu sempre passava férias na fazenda, no interior de Minas, e durante as férias, tanto de inverno quanto de verão, eu frequentemente ia para a casa dos meus padrinhos, que era antigamente a casa dos meus avós maternos, E eu sempre gostei de andar livre, assim, pelo espaço rural, Que é um espaço que ainda naquele contexto lá dos famosos mares de morros de Minas, eu andava muito, subindo e descendo o morro, E eu não sei, eu acho que isso praticamente fez parte, da minha constituição, do meu desenvolvimento enquanto pessoa. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que me chamou muita atenção foi na quinta série, na escola, na aula de geografia, quando a gente já tinha, claro, uma certa noção de algumas coisas, algumas ideias,
Mas, assim, eu me lembro que foi muito impactante essa aula de geografia quando a professora Maria Helena me disse que a Terra, né? A Terra não é essa coisa. A Terra onde a gente pisa, onde a gente anda, não é uma coisa única, uniforme, né? Porque ela estava, no final das contas, querendo explicar a ideia das placas tectônicas. E ela dizia que a superfície da Terra ela era toda rachada em grandes pedaços, né? E era uma ideia que eu nunca tinha tido contato até então. Era uma ideia nova a qual eu estava sendo apresentado na aula de geografia e que eu não, certamente não sei explicar por que me chamou a atenção, mas me chamou a atenção. Né? E eu falei, como que isso é possível? Né? Eu nunca imaginei que isso fosse possível. Né? Então, esse foi um segundo momento, assim, digamos, de revelador, né? De impacto na minha trajetória de vida. E depois, o outro momento, talvez tenha tido uma influência mais importante no direcionamento dos estudos em âmbito universitário, né? E foi a graduação, que foi o curso de graduação, da graduação em geografia, tempo ao longo do qual eu fiz 3 disciplinas de geomorfologia. A matriz curricular do meu curso de geografia previa 3 disciplinas de geomorfologia: introdução à geomorfologia, geomorfologia climática estrutural 1 e geomorfologia climática estrutural 2. Né? E aí a gente tem de novo a figura de um professor, né? A gente sempre tem a figura de alguns professores que são marcantes por diferentes motivos, enfim, né? E foi o professor Roberto Valadão. Né? Eu fiz a primeira geomorfologia, introdução à geomorfologia com ele, e eu achei a organização daquilo muito bem feita, né? Achei que ele tinha um domínio bastante interessante do assunto. Achei que ele apresentava as ideias geomorfológicas no encadeamento lógico bastante interessante, né? E eu já gostava, né, do espaço natural, da natureza, da geografia física, no final das contas, né? E aí fui refinando o gosto nessa direção, na direção da geomorfologia. Sabe, William, que te escutando me fez lembrar da minha graduação, assim. Eu me lembro que o primeiro trabalho de campo que eu fiz foi um trabalho de campo de geologia. E eu me lembro que nós fomos para o interior do Rio Grande do Sul, assim, numa área onde a poeira era branca, associada ao calcário e outras coisas, né? Eu jamais tinha imaginado que isso era possível. Assim, eu falei, não é daquela cor associada ao granito, né? Aquela poeira mais laranjada, né? Aonde eu morava, né? Em Porto Alegre. Eu olhava para aquela situação do poeira branca e eu fiquei assim, como pode? Enfim, lá na graduação eu fui descobrir isso só. É um encantamento, né? Sim, são algumas coisas que chamam a nossa atenção, né? E aí, não sei, por uma questão de curiosidade, eu acho que a curiosidade é um grande motor, né? Da vida acadêmica, da ciência, da pesquisa, etc. E aí foi isso. E, bom, chegando nas questões associadas à geomorfologia enquanto ciência, enquanto, né, tema das tuas pesquisas, né? A gente sabe que qualquer campo de uma disciplina, de uma subdisciplina, de uma subárea, né, sempre tem convergências e divergências, né? Então, eu gostaria de associando já as tuas pesquisas, né, a tua trajetória, entender um pouco como tu define geomorfologia, ou dentro dessas divergências e dessas convergências, como tu compreende o que é a geomorfologia, né? O que busca estudar, inclusive, a geomorfologia? Olha, essa não é uma pergunta muito difícil, porque a geomorfologia tem uma definição relativamente simples, bastante clara, né? A partir da qual a gente vai derivar uma série de outras coisas. Mas com variações, a gente pode dizer que o que eu entendo como geomorfologia é o que a maioria dos geomorfólogos na superfície terrestre vão entender, né?
Essa é uma coisa boa dentro desse campo de conhecimento. Mais convergências do que divergências. Mais convergências, né? A começar pelos conceitos, né? Isso é bom. Isso é bom para o desenvolvimento de um campo científico. Basicamente, a geomorfologia é um ramo das ciências da Terra, que aqui no Brasil se desenvolveu muito no âmbito da institucionalização da geografia, no território nacional, né? Mas é um campo de conhecimento que se preocupa em estudar o relevo, né? O que é o relevo? O objeto primeiro e mais importante de investigação da geomorfologia é o relevo. E o relevo nada mais é do que os altos e baixos da superfície terrestre, né? Aí a gente pode fazer uma primeira grande divisão, né? Que é basicamente o relevo das paisagens continentais, das terras emersas, né? Com o qual a geomorfologia se preocupa em primeiro lugar. Agora, existe uma superfície no fundo dos oceanos também, que tem um relevo também, né? Embora esse relevo dos fundos oceânicos, da superfície dos fundos oceânicos, ele muitas vezes seja um objeto de investigação mais próximo da oceanografia, né? Porque as técnicas utilizadas para alcançar essas profundidades precisam ser muito mais sofisticadas do que aqui na superfície emersa, né? Mas, enfim, então a geomorfologia ela é esse campo de conhecimento que se preocupa em estudar a origem, o desenvolvimento das formas do relevo, da superfície terrestre. De maneira muito simples e sem medo de errar, é isso, né? Agora, como estudar isso, né? Já entra numa série, já abre um leque de outras variáveis, né? Importantes também, que vão definir aí ênfases diferentes dentro da geomorfologia, né? E aí a gente pode dizer ainda, né, o seguinte, que essa definição de relevo ela é relativamente simples, né? Os altos e baixos, né? E essa evolução do relevo ela não é uma evolução no sentido darwiniano, né? Ela é uma evolução apenas no sentido de transformação, da gente entender como foi, né? No passado geológico, a geomorfologia trabalha numa escala de tempo que inclui a escala do tempo geológico, né? Como é hoje, porque a gente tem o relevo hoje, né? Porque quem faz geomorfologia são seres humanos, né? Então a gente tem um relevo hoje, mas a gente se pergunta tanto como essas formas, essa morfologia foi no passado, como ela é hoje, e provavelmente como ela será num futuro, né? Um pouco distante, menos ou mais ou menos distante, mas também está no escopo dos objetivos da geomorfologia. O que pressupõe certamente encontros, digamos assim, com outros campos de conhecimento, né? Estou pensando aqui nessa dimensão estrutural da geológica, por exemplo, né? Que é um elemento que me parece importante, mas também hidrosfera, atmosfera. Me parece que a geomorfologia é um campo de conhecimento de encontros também, né? Sim, sim, sem dúvida. A geomorfologia é um campo científico de encontros, de interdisciplinar, inclusive, né? A gente bebe muito nas fontes da geologia, né? Porque o material que ganha os contornos na superfície terrestre, ou seja, os materiais que se transformam em relevo na superfície terrestre, eles são compostos muitas vezes de materiais geológicos, como rochas. Não apenas, né? Porque aqui na superfície a gente tem também outros materiais, como todo aquele conjunto de material que já foi transformado pelas intempéries, pela ação do clima também, que são os solos, os mantos de intemperismo. Né? E o relevo ele é modelado nas duas coisas, basicamente nesses dois tipos de materiais, né? Solos e rochas, né? Mas a forma como esses materiais estão distribuídos na superfície pode fazer total diferença
na relação com os processos modeladores, os processos geomorfológicos, estritamente falando, né, que são os processos modeladores do relevo no tempo e no espaço. E, bom, William, talvez eu possa estar enganado, assim, mas me corrija, por favor. Mas seria a paisagem um dos conceitos fundamentais, assim, da geomorfologia? Estou dizendo isso porque a paisagem é um conceito que a gente encontra em várias perspectivas e abordagens de geografia. Desde uma abordagem cultural a certamente estudos de geoecologia, enfim. E aí eu fico pensando, te ouvindo, né, falando muito da questão do relevo, sempre me vem uma ideia de imagem, enfim. Gostaria de entender e te perguntar se realmente a paisagem pode ser considerada um conceito fundamental, né, associado aos estudos geomorfológicos. Nós, do campo da geografia, né, a gente tem alguns conceitos matrizes, né, alguns conceitos matrizes que são chamados também de categorias geográficas, e a paisagem é um deles, né? Eu diria que a paisagem é uma dessas categorias que mais se aproxima da geomorfologia, sim, né? Embora, né, inclusive em livros didáticos, antigamente essa associação era muito mais comum e talvez muito mais estreita da paisagem como aquela paisagem natural. Né? A paisagem, originalmente, o conceito de paisagem, lá na língua germânica, ela não pressupõe elementos exclusivamente naturais na sua definição, na ideia de Landschaft, né? Porque pressupunha, inclusive, uma ideia de espaço territorial organizado por quem habita esse espaço, né? Mas, com o passar do tempo, com o desenvolvimento das ideias geográficas, a paisagem é um dos conceitos que ficou muito impregnado com os elementos naturais do espaço, né? Eu não sei exatamente porquê, né? Mas talvez os livros didáticos tenham uma contribuição aí, tenham tido uma contribuição grande nessa cristalização dessa imagem, né? Mas hoje em dia, felizmente, a gente trabalha muito com outros aspectos da paisagem, os aspectos culturais, né? Mas eu tenho a impressão que dentro da história da geografia brasileira, né, os elementos naturais do espaço, dentre eles o relevo, constituem muitas paisagens no território brasileiro que ainda podem ser chamadas de paisagens naturais, né? O professor Absaber tratou muito nesse sentido, né? O professor Aziz Absaber fez uma geomorfologia de altíssima qualidade no Brasil. Digamos que é o pai da geomorfologia brasileira, né? E ele sempre tratava nessa perspectiva de materiais, processos e formas, sempre, claro, né? Mas nessa perspectiva de uma paisagem também. Tanto que tem um livro dele que é chamado Paisagens de Exceção, né? E nessas paisagens de exceção, ele vai lá relatar com muita maestria a configuração conjunta, o complexo conjunto dos elementos naturais do espaço. O Absaber é um profundo conhecedor do Brasil, né? Realmente ele botou os pés em muitas dessas áreas, né? Sim, andou muito pelo Brasil, em campo, em trabalho de campo, né? Dizem lá dentro da... Dizem sempre um começo, assim, uma frase quando começa com dizem. Dizem lá dentro da... Essas são histórias que a gente vai passando, né? Orientadores vão passando para orientandos e eles vão passando para frente. Dizem que os alunos do professor Absaber tinham uma certa dificuldade em acompanhar ele nos trabalhos de campo, né? Porque ele era alto, ele tinha pernas compridas, e quando viam, ele já estava lá no alto do morro, explicando, e sem muita vontade de esperar todo mundo chegar. Fica a dica aí. Trabalho de campo, pé no barro mesmo, né? Pé no chão. Uhum.
E falando em pé no chão, William, e talvez trazendo um pouco mais aqui para o teu contexto de estudos, né, onde tu tem desenvolvido mais trabalhos, né, entre esses recortes, escalas e temáticas, né, me refiro especialmente aos seus trabalhos aqui associados ao Oeste Catarinense, os trabalhos associados à bacia do Rio Uruguai, né. Então, tu tem muitas pesquisas associadas aos índices morfométricos, associados à evolução do relevo e à bacia do Rio Uruguai, né. Bom, dentro desse contexto, assim, o que as tuas pesquisas mais recentes vêm trazendo, assim, de elementos para a gente pensar a geomorfologia, né? Trata-se de um recorte temático e de estudo que mereça maior atenção dos geógrafos, enfim, um campo de estudos todos a ser desenvolvido e compreendido aqui? Bom, Everton, aí, se você me permite, um primeiro esclarecimento é o seguinte: a geomorfologia, ela é uma área de conhecimento muito, muito ampla, que inclusive nas últimas décadas se diversificou ainda mais, né? Para uma pessoa que se diz geomorfólogo, é extremamente difícil. Eu acho que isso não é uma exclusividade apenas da geomorfologia atualmente, né? Mas é extremamente difícil acompanhar toda a produção científica dessa área. Então, a gente acaba, naturalmente, né, nas nossas limitações humanas e de pesquisador também, dando ênfase a alguns interesses mais específicos, né? Eu tenho tido interesse desde que cheguei aqui no Oeste Catarinense, desde que cheguei aqui nesse contexto da bacia sedimentar do Paraná, que é a grande estrutura geológica de primeira escala sobre a qual a gente se encontra, né? Eu tenho focado os interesses na perspectiva de compreender o relevo muito na relação com a rede de drenagem, né? Porque os rios, né, a água na forma fluvial, a água canalizada na sua forma fluvial, ela é um dos principais agentes modeladores numa escala de tempo longa, né, do relevo. Então, desde que eu cheguei aqui, eu concentrei alguma atenção nessa perspectiva. E metodologicamente falando, em termos de método, né, os índices morfométricos eles ganharam um desenvolvimento bastante grande nas últimas décadas, a partir, inclusive, dos sistemas de informação geográfica e da apropriação de modelos digitais de elevação, né, que se popularizaram muito e acabaram se tornando ferramentas fáceis de se manusear com softwares de geoprocessamento relativamente simples, né? E aí o objetivo continua sendo aquele que é muito associado à geomorfologia pura. Meus interesses de pesquisa estão muito dentro da geomorfologia, estão muito associados à geomorfologia pura, embora eu já tenha trabalhado com geomorfologia numa época em que fazia consultoria, em que estava mais associado a licenciamento de empreendimentos ambientais, etc., numa perspectiva aplicada, né? Mas desde 2013, basicamente, um pouco antes também, o doutorado eu fiz isso, né? A ideia era entender as transformações pelas quais as formas de relevo passam, né? E aí uma das perguntas por trás disso é: em quanto tempo essas formas passam por quais e quais transformações, na perspectiva com a ajuda desses índices, que, trocando em miúdos, para tentar deixar bastante... Eu te pedi um exemplo até. Inclusive. Isso, para tentar deixar mais claro, né, o que são esses índices morfométricos? São mensurações de características do relevo. Tá? São métricas, são formas que a gente tem de medir
diferentes características do relevo, de modo que a gente possa estudar essas mensurações, esses números, essas métricas, esses índices, né, numa perspectiva espacial e numa perspectiva, portanto, geográfica. Né? Interessa muito para a gente, nessa perspectiva, estudar como é a variação desses valores ou dessas mensurações, né, no espaço, na perspectiva de uma bacia hidrográfica, seja que espaço for, né? Quando a gente trabalha com rede de drenagem, o recorte, a perspectiva das bacias hidrográficas, das bacias de drenagem, é um recorte sempre caro, sempre importante. Né? Então, existem dezenas, talvez centenas de índices morfométricos. Alguns são coisas mais simples, como, por exemplo, você medir o desnível vertical entre a parte mais alta do terreno, as superfícies de topo, e a parte mais baixa do terreno, onde estão o que a gente chama de talveg, que está dentro dos fundos de vale. Né? Medir isso é relativamente simples de medir com uma cartografia topográfica, né? Com as cartas topográficas. Hoje em dia a gente faz isso também com as curvas de nível digitalizadas, uma série de outras ferramentas. Né? Antigamente tinha só as cartas topográficas, mas hoje em dia a gente tem uma série de outros recursos. Né? Medir esse desnível em vários pontos, né? E com o auxílio do geoprocessamento, isso se tornou facilitado na perspectiva de a gente poder fazer isso para uma área grande e ter um volume de dados também grande e representativo daquele relevo. Tá? E esse desnível, essa medida simplesmente do desnível entre o topo e o fundo do vale, isso dá uma ideia para a gente da dissecação do relevo. Tá? É um índice de dissecação. Tá? Isso já foi abordado, isso não é novidade nenhuma. Tá? Isso já estava presente nos estudos do Radam Brasil, isso, de certa forma, já está presente nos mapeamentos, na avaliação do relevo, dos mapas de avaliação do relevo do projeto Radam Brasil. Né? E, hoje em dia, a gente acaba confirmando, mas em escalas mais detalhadas, né, aquilo que já está basicamente mapeado pela metodologia do Radam, né, que já foi. Então, esses índices morfométricos, eles ajudam a gente a pensar como o relevo se transformou, né, e ajuda a gente a pensar também ajuda a gente a avaliar melhor as características atuais do relevo, né? Como ele se transformou até chegar a essa morfologia atual, e quais os condicionantes que podem ter influenciado em maior ou menor medida nessas transformações aí ao longo do tempo. Sim, eu fico imaginando, né? A gente estava falando antes aqui dessa interação, né, entre, sei lá, elementos estruturais, esses elementos geológicos, hidrosfera, atmosfera. No momento onde tu consegue estabelecer índices que te dão maior precisão para entender uma determinada característica da paisagem do relevo, né? Imagino que seja mais fácil também de desenvolver explicações do porquê e qual é o elemento que está influenciando naquela esculturação, se eu posso usar essa palavra, do relevo. Isso, né? Exatamente. Embora os valores dos índices ainda sejam motivo de discussão, né, na comunidade, né, porque não quer dizer que você tenha um índice de valor tal, significa que aconteceu isso. Não é exatamente assim. Não tem uma relação tão linear assim. Mas todos esses índices morfométricos, eles estão baseados, né, em premissas de relações de causa e efeito entre materiais, processos e formas.
né? Então, de um ponto de vista metodológico, que embasa o emprego de vários desses índices, né, é a perspectiva das relações já conhecidas entre materiais, processos e formas, né? Por exemplo, vamos pegar a ação geomorfológica da água corrente de um rio, né? Porque às vezes as pessoas estão acostumadas a ver o rio, mas a não vê-lo como um agente de mudança geomorfológica da paisagem, porque essa mudança ela é lenta, né? Então ela só vai se expressar na paisagem num tempo longo que não é o tempo de vida humano, né? Então, nas ciências da Terra, a gente está sempre trabalhando com mudanças graduais, que são aquelas proporcionadas pela erosão, embora a erosão seja um processo que pode ser acelerado pela ação humana, e em muitos lugares, né? Mas na perspectiva de um tempo longo, de um tempo de terra, digamos assim, né? Um volume de água escoando dentro de um canal, que é um rio, né? Isso tem um efeito de modelagem na paisagem. E, no final das contas, o principal efeito desse trabalho de escoamento das águas é o vale. Né? E o formato do fundo desse vale. Se o rio vai conseguir alargar o fundo desse vale mais, se vai conseguir alargar menos, né? Tudo isso é motivo de preocupação, de investigação dentro da geomorfologia. Sabe, William, que eu fiquei curioso agora, tu falou do Radan Brasil, né? O Radan é da década de 80, se não me engano. Começou antes, né? Começou na década de 70, depois migrou para a Fundação IBGE, algumas cartas, alguns recortes do Radan foram terminados na década de 80, sim. E acho interessante isso que tu, né? A gente está falando do Radan, datado, né? Desse período, com inclusive tecnologias desse período, né? Sei lá, né? A gente poderia citar isso, né? Estratégias metodológicas, e é interessante ver que teus trabalhos, quando vão para um grau de detalhe maior, em alguma medida passam a confirmar resultados que já se tinha, né? E você sabe que isso é muito comum dentro da geomorfologia, sabe, Everton? Porque a gente tem estudos com o emprego de técnicas mais sofisticadas, como, por exemplo, de datação, datação de materiais que comprovam ideias que já estavam lá muito claras no Absaber, que já tinham sido pensadas e imaginadas pelo Absaber, pelo Cristoforetti, por uma série de outros geomorfólogos que não tinham nenhum desses recursos. Tá? Então, num certo sentido, é interessante, né? Mas isso também é importante dizer. Mesmo que você tenha técnicas sofisticadíssimas, essas técnicas não excluem a criatividade, né? A criatividade que vem associada ao raciocínio científico, ao raciocínio da pessoa que pensa essas coisas, né? Então, essas técnicas, de modo nenhum, elas substituem o feeling, né? O olhar atento também, né? A percepção, a atenção, o olhar atento do pesquisador. Que interessante, William. E, bom, tu comentou, né? Falou o quanto que as pesquisas que tu desenvolve são pesquisas de base, né? E como pesquisas de base, muitas vezes, né, eu talvez possa tentar construir uma definição aqui, são conhecimentos que servem de base para outros conhecimentos, né, que talvez tenham conteúdos mais aplicados na vida das pessoas, né. Então, sei lá, o conhecimento da física é um conhecimento de base, suporte para tantas outras áreas do conhecimento, a geomorfologia da mesma forma, né. E é inevitável te perguntar isso, porque a gente passa hoje por um contexto de crise ambiental que se fala desde as situações climáticas, mas de várias outras dimensões, assim. E, enfim, gostaria de questionar, assim, em que medida tu entende que os conhecimentos, né, de base produzidos pela geomorfologia, a partir da geomorfologia, em alguma medida podem contribuir, assim, nessa outra ponta, né,
para as condições de vida das pessoas, enfim, para talvez uma escala de tempo e também de vida das pessoas, né? Em última instância, assim, tentando resumir a minha pergunta, né? Em que medida tu entende que os estudos geomorfológicos podem contribuir para uma melhor condição de vida das pessoas, também para talvez de uma dimensão um pouco mais prática, associados, obviamente, a outros conhecimentos, como planejamento ambiental, gestão ambiental e tudo mais, né? Isso, exatamente. Essa é uma outra vertente muito importante da geologia, que já é também bastante desenvolvida, né? No sentido daquilo que a gente pode chamar de uma geomorfologia aplicada, né? A geomorfologia, mesmo que no senso comum isso não apareça tanto, né? O estudo do relevo tem uma influência direta no planejamento. Tá? Eu costumo dizer nas minhas aulas o seguinte, né? Se é alto ou se é baixo, né? Isso é relevo, né? Isso interfere diretamente no escoamento das águas. A gente está vendo, infelizmente, essa situação hoje em dia lá no contexto do Guaíba, da Laguna, etc. Né? Porque esse processo que é o escoamento superficial das águas, né? Ele sempre obedece uma lógica que é muito simples. A água sempre vai do alto para baixo. Tá? O escoamento superficial da água, seja dentro do rio ou fora do rio, vai sempre obedecer à gravidade, né? Vai sempre do alto para baixo. E você saber onde é alto e quanto é alto e conhecer, de um ponto de vista espacial, onde é baixo, é fundamental para você planejar e saber onde estão, por exemplo, as áreas de maior risco de inundação, de alagamento, né? Então, essa é uma apropriação do conhecimento geomorfológico muito direta, né? Inclusive ultrapassa aí os profissionais da geomorfologia. Arquitetos sabem disso, né? Engenheiros sabem disso. Essa é uma apropriação básica, assim, fundamental. Tá? Então, conhecer o relevo significa conhecer para onde a água vai. Né? E conhecer para onde a água vai é fundamental para a gente saber ocupar melhor o espaço, né? Para a gente prevenir, mitigar, organizar melhor, de um ponto de vista ambiental e territorial, o espaço. Pois é, sabe, William, a gente tem algo parece que corrente, assim, em alguma medida isso aparece da sala de aula, outros espaços, assim, que essa ideia do utilitarismo, assim, das coisas que a gente faz e pesquisa, né? Parece que a gente tem que terminar a nossa pesquisa e ela tem que ter uma dimensão aplicada evidente e imediata, né? Inclusive. Imediata, né? Porque se aquilo não tiver uma aplicação imediata, não serve de nada, né? Eu vejo muito isso, eu tenho essa sensação também, né? E aí, eu estava inclusive pensando nisso há pouco tempo, né? Numa associação talvez mais direta entre um desses índices morfométricos. Vou dar um outro exemplo de um outro deles aqui, né? Você tem um índice que ele mensura o formato de uma bacia de drenagem. Se a bacia ela é mais alongada ou se ela é menos alongada e mais próxima de um formato circular, né? E a respeito desse formato desse índice morfométrico, né, que não é difícil mensurá-lo, né, a gente já tem um conhecimento hidrológico associado. Bacias mais alongadas tendem a concentrar mais água, tendem a ter uma concentração e um volume maior do escoamento superficial da água, sobretudo nas partes mais baixas desse espaço, dessa bacia, né? Diferente das bacias mais arredondadas, mais circulares, que tendem a ter
uma concentração menor desse escoamento. Então, veja, é uma associação de conhecimentos que a gente pode avançar nisso, né? Testar essa ideia melhor, porque uma coisa é você dizer que é tendência, né? Uma coisa é você associar uma informação do relevo a uma tendência a um outro processo, do escoamento das águas, né? Outra coisa é você investigar isso mais a fundo, né? E fazer uma amostragem mais ampla para um determinado contexto, como é, por exemplo, o contexto do Alto Rio Uruguai, né, aqui no domínio das coberturas derivadas da transformação das rochas basálticas, e pensar e concluir melhor essas relações, né? Então vejam como é que são essas coisas vão crescendo de tamanho a partir da conjugação de diferentes conhecimentos, né? Bom, William, estamos já chegando na reta final do nosso podcast e, como última pergunta, eu gostaria de replicar uma pergunta que a gente tem feito em vários outros episódios aqui do nosso podcast, que é saber de ti, né? Indicações, referências, enfim, leituras, o que for, né? Que tu poderia recomendar para quem é um jovem pesquisador que está iniciando suas pesquisas e gostaria de conhecer um pouco mais sobre tudo isso que nós conversamos, né? Da geomorfologia a essa diversidade dos índices geomorfométricos. Olha, em termos acadêmicos, dois pesquisadores, dois geomorfólogos de primeira linha, de altíssima qualidade, brasileiros, que publicaram em português quase que exclusivamente, né, que eu indicaria, são o professor Absaber, né? Toda a obra do professor Absaber está disponível gratuitamente. Antes dele falecer, ele organizou todo o material bibliográfico dele, transformou isso num livro, né? Isso não é difícil encontrar isso. E o professor Antônio Cristofoletti, né? Que é outra referência na geomorfologia do Brasil, que talvez tenha caído um certo ostracismo, né? Não sei exatamente porquê, mas aquele livro dele, Geomorfologia, para mim é básico. E um outro material que eu indico, esse não é exatamente geomorfológico, mas é uma série de 3 episódios que a BBC de Londres, a BBC britânica, fez, eu não sei se 2010, não sei se o ano da produção é 2010, mas é uma série de 3 episódios que se chama Men of Rock, né? No primeiro episódio, a BBC vai contar, um geólogo vai contar um pouco da história do James Hutton. James Hutton é considerado um dos pais da geologia, mas ele também pensou em relevo, pensou nas formas da superfície terrestre. O Hutton é aquele que, no final das contas, disse que um dos primeiros a dizer que o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão, né? Não, claro, com essas palavras, né? Não usando a palavra de sertão, mas é ele um dos primeiros que pensou nessa ideia de que continentes e oceanos trocam de lugar com o passar do tempo geológico. Então, são 3 episódios muito interessantes, muito bem feitos, né, que vale a pena. Que deve estar disponível aí pelo YouTube. Pelas redes, né? Pelas redes. O pessoal é bom, eles colocam ali e já acham, tenho certeza disso. E, William, tu também tu orienta trabalhos, né, de mestrado no PPGEL aqui da universidade. Tem muitos temas de pesquisa que, enfim, merecem a atenção dos nossos estudantes, enfim, para serem desenvolvidos aqui na nossa bacia do Rio Uruguai. Sim, uma seara enorme, né? Uma seara enorme de temas, de objetivos de pesquisa aí a ser refinadas, ser pensadas melhor, né? Para a geomorfologia em vários dos campos dela, geomorfologia fluvial, geomorfologia antropogênica, né? Procurando enfatizar, procurando entender melhor a ação humana sobre a transformação das formas do relevo também. São inúmeras, muitíssimo variadas possibilidades de pesquisa para quem se interessa pelo assunto.
Bom, então tá, William, acho que ficamos por aqui na nossa conversa, né? Acho que foi um bom bate-papo a respeito da geomorfologia, falamos bastante dos índices morfométricos, enfim, inclusive da nossa trajetória pessoal, né? E, bom, só posso te agradecer por esse convite, por estar aceito o nosso convite, né? Estar aqui conosco no podcast Sem Fronteira. Eu que agradeço a oportunidade. Você sabe, é só um detalhe, Everton, depois você vê como é que vai ficar isso, né? Normalmente, na graduação, os alunos de graduação acham as disciplinas da geografia física, as disciplinas mais voltadas aos elementos naturais do espaço, né, muito interessantes. Acham essas disciplinas muito interessantes, mas acham elas difíceis. Né? Porque você precisa ter um domínio dos conceitos de base para avançar nisso. Né? Às vezes, as disciplinas, as matérias da geografia humana dão a impressão de que isso é mais fácil de ser apropriado porque às vezes está mais na mídia, né? O que não é verdade, porque você precisa ter um domínio dos conceitos bastante rigoroso também nos campos da geografia humana, você sabe disso, né? Mas a mensagem que eu quero deixar aqui é que não tenham medo da geografia física, dos assuntos da geografia física, tá? Porque não é mais difícil que geografia humana. Tá? Eu posso garantir que as duas têm as suas dificuldades, têm os seus prazeres, as suas alegrias. Exatamente. Nesse movimento do descobrimento, do conhecimento, enfim. E, bom, gente, então ficamos por aqui no nosso podcast. Mais um episódio, mais uma temporada do nosso trabalho. Só enfatizando, então, que o Podcast Sem Fronteira é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal da Fronteira Sul e, portanto, é um projeto sem fins lucrativos, que eu acho que é um aspecto importante de ressaltar e destacar. E, bom, fica o convite para que vocês possam acompanhar os outros episódios, tanto os que nós já publicamos de outras temporadas, como dessa temporada nova que estamos lançando. Então tá, até o próximo episódio do Podcast Sem Fronteira.